Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima terça-feira a todos. Vamos falar um pouquinho das notícias do nosso Coringão. Saiu a escala de arbitragem para o jogo Grêmio e Corinthians, oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta lá no Couto Pereira, no Paraná. Vai ser o Bruno Arleu de Araújo, outro péssimo árbitro da escala brasileira, né? A gente já sabe que todos os árbitros são péssimos, porém eu não vou ficar aqui reclamando antes do jogo, galera. De verdade, eu não vou mais ficar reclamando isso antes do jogo, porque não adianta em nada. Não adianta em absolutamente nada. Eu espero que esse senhor aqui, ele faça uma boa arbitragem, ele saiba conduzir o jogo, ele saiba levar um jogo que vai ser muito difícil esse jogo, Grêmio e Corinthians. Vai ser um jogo catimbado, vai ser um jogo brigado, vai ser um jogo disputado, como foi os dois últimos jogos na Neoquímica Arena, galera. Essa é a verdade. Corinthians que vai ter bastante desfalque nesse jogo. Alex Santana não joga, Ranieri não joga, Yuri Alberto não joga. Então aí já são 3 jogadores que são titulares do time do Corinthians que não vão jogar. Porém, galera, é o que eu falei pra vocês na live ontem que eu tô falando. O Corinthians é franco atirador. Corinthians é franco atirador nesse jogo agora. Tem que entrar, fazer o papel dele, jogar a bola, tentar se classificar. Não vou criar expectativa. Já falei isso pra vocês agora. Meu modo de torcer agora vai mudar. Não crio mais expectativa. Se o Corinthians ganhar, se o Corinthians se classificar, maravilha, eu vou ficar feliz pra caramba. Se o Corinthians não se classificar por causa desse time que a gente sabe que é fraco, por causa desse time que tá tentando se construir, tá tentando, mas tem jogadores ali que são péssimos, que são horríveis, eu não vou me decepcionar, galera. Eu não vou ficar igual eu fiquei no domingo contra o Juventude. Nunca mais eu vou ficar desse jeito. Nunca mais. Até hoje, eu ainda tô sentindo um pouco desse jogo que tá me remoendo ainda. Enquanto os jogadores não estão nem aí, velho. A verdade é essa, galera. Enquanto jogadores, diretoria, esses caras não estão nem aí pro torcedor corintiano. Essa é a grande verdade. Outras notícias que também saíram do nosso Coringão, né? Eu queria até comentar com vocês das contratações que o Corinthians tá tentando fazer, né? O Corinthians fica falando toda hora, principalmente na semana passada, né? Cuejar, Michael, Gonzalo Plata, não, que vai chegar, não, que tá quase, não, que fez proposta, que isso e aquilo. E aí o corintiano cai na realidade e vai começar essa semana já. Thales Magno, que vai vir pro Corinthians, não chega nem perto desses 2 atacantes que a gente tava falando. Eu já falei. Pelo modo que o Corinthians está contratando o Thales Magno, eu acho legal. Empréstimo de 1 ano. Então assim, o Corinthians não vai pagar nada para ter o jogador. Empréstimo de 1 ano, vai pagar o salário dele, se eu não me engano, é um torno de 600 pau. É um salário alto para um jogador de 22 anos, 23 anos, se eu não me engano. É um salário alto, porém só vai pagar o salário agora. 1 ano de contrato. Se quiser realmente contratar o jogador, daqui a 1 ano, 15 milhões de dólares. É muito dinheiro para se contratar. Porém, o Corinthians vai ter esse direito. Se quiser contratar, 15 milhões de dólares. Se não quiser contratar, devolve o jogador, vai para outro clube, aí eles se viram, entendeu? Então, pelo modo que foi feita a negociação de empréstimo de 1 ano, eu achei interessante, galera. Porém, é o que eu tô querendo dizer. O Corinthians, ele tá sonhando com alguns jogadores e tá vindo jogadores bem abaixo do que o Corinthians tava falando, né? Tava especulando. Outro jogador também que, galera, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar. Eu vou até pegar aqui nas nas notícias aqui, ó. O Corinthians fez uma proposta para um jogador paraguaio, Alex Arce, de 29 anos. Hoje ele tá na LDU do Equador. Eu não conheço esse jogador. Eu não sei quem é esse jogador. Só que eu tava vendo, lendo, né, o retrospecto desse jogador. Esse jogador ele foi se destacar com 27 anos num time da Argentina. Se eu não me engano, um time que tava jogando a segunda divisão da Argentina. O time sobe e aí a LDU vem e contrata o jogador. Pera aí, gente. Se o cara se destacou com 27 anos, alguma coisa tem errado. Pra começo de conversa. Alguma coisa aí tá errado. Aí ele tá jogando no futebol argentino, ele se destaca num time lá. Por que um time argentino não contratou ele? Do patamar de cima, um River, um Boca, um Vélez. Por que esses times não contrataram ele? Outro ponto a se colocar também. Aí ele foi contratado pela LDU do Equador agora, em 2024. Em 2024 ele foi contratado pela LDU. Ele tem contrato até 2026. Que negociação é essa que o Corinthians está querendo fazer? E eu ainda vi falar, o empresário dele falou que a multa rescisória dele é uma multa muito significante. Então que negociação é essa que o Corinthians está querendo para um jogador de 29 anos, que teve destaque na carreira com 27 anos? É o que eu tô falando, galera. A gente sonha com alguns jogadores, a mídia,
O Corinthians divulga que tá fazendo proposta, que tá fazendo. Tá conversando com jogadores como o Michael, Gonzalo Plata, como o Cuéllar, e aí a gente acorda com notícia dessa, Alex Arce. Eu nunca tinha ouvido falar o nome desse jogador. Essa é a real situação do Corinthians. Entendeu? É complicado. Às vezes, eu chego aqui e falo, às vezes é melhor contratar jogadores que a gente não conhece e tal. Só que aí a gente vai ver um retrospecto, né, do jogador. Como que o jogador tá na carreira dele. E aí você vê um jogador desse, é de se preocupar ou não é? É de achar esquisita essa negociação ou não é? Pode ser que o cara chegue aqui, meta gol, faça isso, faça aquilo, mas não é esquisito essa negociação, galera? Outra negociação também, que eu tô dando exemplos, por quê? Porque o Corinthians vem errando em negociação há muito tempo. O próprio Pedro Raul. O próprio Pedro Raul, todo mundo falando para não contratar o jogador, para não vir esse jogador, que esse jogador tava mal, não tava conseguindo, tava esquecido lá no México, lá, já tinha feito uma péssima campanha no Vasco. O Corinthians foi lá e contratou por uma bala ainda. Pagou muito caro pelo jogador. Olha o jogador hoje, galera. Olha o jogador não consegue correr, o jogador não sabe dominar a bola, o jogador não sabe fazer nada. É atacante que não sabe chutar pro gol. Então essas negociações que é muito estranho. O corintiano, ele tem a expectativa. Eu falo, né? A gente cria expectativa. Esse é o nosso problema. Porque a gente vê as notícias negociando com jogadores de alto padrão, que a gente fala, né? Michael, Gonzalo Plata é de alto padrão. E a nossa realidade é essa. É Thales Magno, é Alex Arce. Essa é a nossa realidade, galera. Eu vi ontem também acho que foi no Identidade Corintiana, né? Que teve um cara que fez uma pergunta pra ele no próprio Instagram, acho que foi, se eu não me engano, e ele falando, o Gonzalo Plata, tá, galera? Gonzalo Plata falando que tem vontade de vir aqui pro Corinthians, mas tá esperando as negociações. Então, galera, o jogador tem vontade, o clube tem vontade, mas o Corinthians não consegue fazer negociação. Por quê? Porque não tem dinheiro, galera. Não tem dinheiro. Não consegue. Com jogadores de padrão acima, você pode ver. O Corinthians nesse ano aqui, vou dar só 2 exemplos só. Tentou contratar aquele Luiz Henrique que foi pro Botafogo. Tá comendo a bola, um puta de um jogador. Tentou contratar o meio de campo lá que foi pro Cruzeiro lá. Esqueci o nome dele lá, o volante. Todo mundo já cravando que ele tava no Corinthians, que isso aquilo, o Cruzeiro foi lá e contratou. Por quê? Porque tem dinheiro, velho. Porque tem dinheiro. Infelizmente, o Corinthians ele tá nesse buraco. O Corinthians tem esse time que tá hoje porque não consegue fazer contratações pontuais. Contratações que você fala, puta, esse cara vai resolver. Pode ser que não dê certo se contratar Gonzalo Plata e Michel, pode ser que não dê certo. Mas é muito mais certo você contratar esses jogadores aqui do que você contratar Alex Arce. Essa é a minha opinião. Mas não temos dinheiro, vamos cair na realidade e vamos até quando com esse time aí? Até porque, né? Até porque eles falam de contratação, fala disso, que o Corinthians não vai parar de contratar, vai contratar Thales Magno, depois vai contratar outro e tal. E o campeonato rodando, o Corinthians mais afundado na zona de rebaixamento, e não chega mais nenhum jogador, num lateral esquerdo, ninguém se fala de lateral esquerdo, eu acho que é um dos principais pontos do Corinthians, é o lateral esquerdo e o ataque, mas ninguém fala. Ai, galera, complicado, hein? Complicado o nosso Coringão, mas vamos trazendo as notícias aí, conversando com vocês, não vou desistir aqui jamais. Eu sei que a gente conversa, né? Os torcedores corintianos conversam bastante comigo, falando que, pô, vou desistir do Corinthians, não quero mais assistir, não quero mais passar raiva, não quero mais fazer isso. Cara, é tentar controlar seu psicológico, tentar controlar o jeito da gente amar esse clube, porque assim, parece que ultimamente, né? Não tá dando a felicidade que a gente espera, o retorno que a gente espera. É só porrada, porrada e porrada o torcedor corintiano tá tomando. Porém, a gente ama esse clube, galera. A gente não vai abandonar esse clube jamais. Jamais. Eu não vou abandonar jamais, até porque eu tenho um compromisso aqui com vocês no canal. Então eu jamais vou abandonar o Corinthians. Mas que tá difícil, tá complicado mesmo a situação, tá? De verdade. Mas é isso aí, galera. Deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. E galera, eu ia falar no começo do vídeo, acabei esquecendo. Eu montei agora uma chave Pix aqui do canal. Por quê? Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô querendo isso. Eu pretendo, mais pra frente, viver só aqui do canal, galera. Viver só aqui do canal. Então, quanto mais gente conseguir me fortalecer, quanto mais gente que me segue aqui conseguir me fortalecer financeiramente, eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais dedicação no canal, eu vou conseguir viver do canal e poder fazer pra vocês muito mais coisas. Eu tô com muitos projetos, mas infelizmente hoje eu não consigo fazer porque eu tenho o meu outro trabalho.
Então, meu tempo maior, eu dedico ao meu outro trabalho. Porém, futuramente eu quero viver só disso daqui. Então eu criei uma chave Pix do canal, o e-mail do canal, tá? canalvaitimão@gmail.com, a chave Pix. Vou deixar fixado no primeiro comentário aqui, e quem puder fortalecer o canal, fazendo um Pix, fazendo uma ajuda, cara, vai ajudar demais, demais mesmo. Então eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui, quem puder dar essa força aqui pro canal do Coringão, pra gente tentar viver só do canal aqui, vai ajudar bastante. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!